você não tivesse onde dormir hoje? Para muitos, essa não é uma pergunta, é a realidade. Atualmente, Passo Fundo possui cerca de 200 pessoas vivendo em situação de rua. Mas esse número pode ser ainda maior, já que muitas dessas pessoas não estão cadastradas nos serviços sociais. No cenário nacional, o Brasil registra hoje mais de 365 mil pessoas em situação de rua. Nos últimos anos, esse número cresceu aproximadamente 88%, mostrando que essa é uma realidade cada vez mais presente. Diante desse aumento tão expressivo, surge uma questão importante. Quais são as principais causas que levam tantas pessoas a viverem em situação de rua? Eu diria que é a saúde mental, né? E após isso, então, vem essa questão da desigualdade, mas também é importante a gente colocar que nem todas as pessoas que estão em situação de rua são por questões de vulnerabilidade, por questões de não ter emprego, por não ter profissão. Nós temos muitas pessoas que têm profissão muito boa, que tiveram grande atuação já na sua vida familiar, comunitária, profissional, mas por conta de alguns fatores até relacionados com saúde mental, uso de substâncias, enfim, acabaram se colocando em situação de rua. Entre essa população, o uso de álcool e outras drogas aparece com frequência em diversas pesquisas. Em São Paulo, um levantamento mostrou que cerca de 74% das pessoas em situação de rua usam algum tipo de substância. Já no Rio de Janeiro, pesquisas apontam números acima de 80%. O álcool continua sendo a droga mais consumida, seguida pelo cigarro, crack e cocaína. Mas os dados também mostram que a realidade vai além do vício. Desemprego, rompimento familiar, violência doméstica e transtornos mentais estão entre as principais causas que levam alguém para a rua. Muitos acabam entrando no mundo das drogas depois de perder casa, trabalho e dignidade. Olhando para essa realidade, vale a pena pensar: o que as pessoas não entendem sobre quem vive nas ruas? Eu acho que não entende a história da pessoa, por que a pessoa acabou indo para a rua. Não é algo automático, assim, hoje eu tô em casa, tá tudo bem, amanhã eu vou para a rua. É algo que vem acontecendo, é um processo que vem se desenhando no decorrer da vivência daquela pessoa. Então ela vai rompendo gradativamente alguns vínculos, ela vai rompendo algumas questões até da própria identidade dela, do entendimento dela enquanto pessoa, enquanto sujeito de direitos também. Então ela acaba vivendo esse processo, né? Não é algo assim automático que a pessoa vai para a rua. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada em 1948 pela Organização das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir direitos básicos e universais para todos os seres humanos, independentemente de nacionalidade, classe social, religião ou qualquer outra diferença. O artigo 25 afirma que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar saúde, bem-estar e dignidade, incluindo alimentação, vestuário, moradia, cuidados médicos e segurança em situação de vulnerabilidade. Quando observamos a realidade das pessoas em situação de rua, percebemos que muitos desses direitos básicos deixam de ser garantidos. A ausência de uma casa não representa apenas a falta de um teto, mas também a perca de segurança, privacidade, estabilidade e acesso pleno à cidadania. Pessoas em situação de rua devem ser reconhecidas como sujeitos de direito, pois são indivíduos que possuem garantias fundamentais como quaisquer outros. Cada uma tem uma história, são histórias de vida. A maioria das pessoas menciona
o que aconteceu. Temos casos, por exemplo, eu me separei da esposa, eu perdi um filho. Enfim, são vários fatores, muitas vezes, que levam a pessoa a desacreditar, né, no seu processo de vida, na sua história. O que te trouxe para a rua? O que me trouxe para a rua, que eu vivia com minha mãe, com 5 anos vivia com minha mãe, ela me espancava dentro de casa, bebia, meu pai também bebia, aí os dois começaram a brigar, quebrando tudo dentro de casa. Aí uns tempos minha mãe tacou pedra nos meus olhos, fiquei cego, os vizinhos me levaram para o hospital, aí fizeram cirurgia, aí não deu certo, aí eles denunciaram pro juizado que minha mãe me espancava dentro de casa, me levaram para a casa de passagem, da casa de passagem fui pro abrigo, aí fui para a rua, porque eu não tinha para onde ir. Aí eu tô nessa situação, aí eu completei 22 anos, estou na rua ainda. Como é que é a sua rotina de vida? Aqui no Centro Pop funciona de segunda a sexta. Eles dão almoço, café, janta, aí nós voltamos para a rua dormir. Aí... Nós que trabalhamos com esse público, a gente sempre dá essa certeza de que tem jeito. Tudo tem jeito, né? Todas as pessoas devem ter uma possibilidade de reestruturar, uma possibilidade de ressignificar o seu projeto de vida. Diversos moradores de rua procuram o Centro Pop em busca de apoio, acolhimento e acesso a direitos básicos. O espaço oferece serviços essenciais, como alimentação, higiene, assistência social e encaminhamento para a saúde e trabalho. Em Passo Fundo, o Centro Pop desempenha um papel fundamental nesse atendimento. O local oferece oportunidades de recomeço, ajudando a devolver dignidade e visibilidade a pessoas que muitas vezes são esquecidas pela sociedade. Ao cruzar com essas pessoas, uma pergunta permanece: qual é o olhar mais triste e o que ele tentava dizer sem palavras? Geralmente o olhar triste que se encontra é o olhar do tempo perdido, é o olhar daquilo que já passou e não pode voltar, é o olhar de perder muitas vezes a infância. Viver nas ruas não significa deixar de sonhar. Mesmo diante das dificuldades, muitas pessoas seguem acreditando que o amanhã pode ser diferente. Sonhar, para quem vive em situação de rua, é um ato de coragem e resistência, uma forma de manter viva a esperança de um futuro melhor. Acho que ninguém precisa perder a esperança, né? Hoje nós temos várias ferramentas, assim, vários instrumentos que podem ser utilizados, que podem ser empregados no sentido de fazer com que essa pessoa saia dessa condição de rua. Então, sempre tem esperança. A pessoa, por estar na rua, não quer dizer que ela não existe ou que ela não tem valor. Vamos fazer uma comparação com o dinheiro, né? Tem R$50. Se eu tiver uma nota de R$50 inteirinha, nova, e vou lá no mercado, eu utilizo aquele dinheiro e ele tem aquele valor. Se eu tiver uma nota de R$50 que já está usada, amassada, toda, se eu for, ela vai ter o mesmo valor, ela só vai estar diferente, né? Então, é isso que a gente pensa, assim, em relação à pessoa que está ali na rua, né? Ela não perde o seu valor, ela só está numa condição, hoje, difícil, uma situação complexa, uma condição de exclusão, de vulnerabilidade. Existem violências que ferem o corpo, outras ferem algo mais profundo, a sensação de pertencer ao mundo. Pessoas em situação de rua convivem diariamente com ambas. Além das agressões e ameaças, enfrentam invisibilidade. São vistos por milhares de olhos, mas reconhecidos por poucos, como se a sua existência ocupasse espaço, mas não merecesse atenção. Cada pessoa que vive nas ruas guarda uma história que poderia ser a história de qualquer um de nós. Afinal, entre a estabilidade e a vulnerabilidade, existem circunstâncias que nem sempre controlamos. Quando uma vida deixa de nos comover apenas porque está distante da nossa realidade, perdemos mais do que capacidade de ajudar. Perdemos a capacidade de reconhecer no outro a mesma humanidade que existe em nós.